Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado Retrospectiva. O assunto de hoje é um dos campeões de e-mails, telefonemas, acessos, tweets e retweets em 2011, o combate à corrupção. Essa é uma discussão complexa que envolve questões como impunidade, reforma política, mudanças na legislação penal brasileira e conceitos básicos como ética e decoro parlamentar. Fique ligado, o Alô Senado Retrospectiva está no ar. Se existe um assunto que não saiu das redes sociais dos senadores em 2011, foi a corrupção. Prova disso é o passeata eletrônica, que ao longo do ano passado investigou junto aos parlamentares as reivindicações da população via internet. Dá só uma olhada. A corrupção e as formas de combatê-la é um dos temas repercutidos e muito utilizados muito repercutido no Twitter, que eu tenho dialogado muito com as pessoas em relação a esse tema e mais que isso, é uma pressão que o Senado tem que dar uma resposta no sentido de tomar medidas eficazes no combate à corrupção. Eu uso o Twitter, inclusive, para dar notícia das minhas atividades e recebo várias mensagens, seja sugerindo, seja cobrando, e a maior parte delas é justamente, eu diria que eu não tenho uma estatística fechada, mas é muito contra a corrupção no país. A sociedade está acompanhando muito de perto as ações do governo, especialmente da presidenta Dilma, em relação a essa faxina que ela vem fazendo na área do setor público. As denúncias que aparecem, ela pontualmente vai, ela demite, afasta o gestor. Isso a sociedade está aplaudindo. Outra questão que é muito demandada é a questão da corrupção. Isso tem sido recorrente no Twitter, tem sido muito intenso. Mas a questão da corrupção é que hoje, neste momento, está mais, digamos, pautando o interesse dos seguidores do Twitter ou de todos aqueles que mobilizam as redes sociais. A maior parte das mensagens sobre corrupção recebidas pelo Alô Senado faz a mesma pergunta. Por que o Brasil é palco de tantos escândalos envolvendo o desvio de dinheiro público? O Luciano de Araújo Oliveira, lá de Salvador, na Bahia, vai além. Ele afirma que o crime de corrupção só não é mais grave do que o crime de homicídio e pergunta aos senadores até quando o brasileiro vai ter que conviver com esse problema. Com vocês, a resposta do senador Pedro Tax, gravada em agosto do ano passado. Sim, Luciano, você está coberto de razão. A corrupção tem como causa e consequência a impunidade. Existe corrupção na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, existe corrupção no mundo todo. Só que nestes países, nessas localidades que eu citei, lá, nesses lugares, a corrupção ela é punida. Aqui no Brasil, infelizmente, os casos de corrupção, um sucede ao outro. Um escândalo sucede ao outro escândalo. Nós temos a cada semana um escândalo. Portanto, a causa da corrupção e a consequência da corrupção é a impunidade. Nós temos que quebrar este círculo vicioso. Eu, como senador, apresentei um projeto que aumenta a pena da corrupção. A pena mínima da corrupção, 2 anos. Nós, neste projeto, estamos pedindo que a pena da corrupção passe a 4 anos no mínimo, porque corrupção no Brasil mata. A corrupção rouba o futuro das nossas crianças em razão da falta de qualidade das escolas. A corrupção mata, literalmente, não metaforicamente, porque as estradas, elas estão esburacadas, estradas em péssimas condições, em razão da corrupção, vide o último escândalo do Ministério do Transporte e do DENIT. Eu também apresentei um projeto para que corrupção seja equiparado a crime hediondo, porque não há nada mais nojento, e hediondo significa nojento, do que a corrupção. O projeto do senador Pedro Tax inclui os atos de corrupção na lei dos crimes hediondos, o que torna a punição aos condenados mais severa. Em agosto do ano passado, esse projeto foi tema de uma enquete online da Central de Atendimento do Alô Senado. O resultado foi surpreendente. 99,4% dos votos a favor de equiparar a corrupção aos crimes hediondos e apenas 0,6% contra. A enquete recebeu mais de 426 mil votos. E entre as mensagens enviadas para o Alô Senado em 2011, uma mesma pergunta surgiu de vários pontos do Brasil. O que os senadores podem fazer para combater a corrupção? Quem responde é o senador Álvaro Dias. O que nós fazemos aqui é requerer auditorias ao Tribunal de Contas, convocar
os acusados para que deponham, se expliquem, encaminhar representação ao Procurador-Geral da República para que se instaurem os procedimentos para a investigação judiciária. Há providências que se dão na esfera do judiciário. Por exemplo, ações que tenham por objetivo ressarcir os cofres públicos dos prejuízos verificados. São ações que devem certamente ser encaminhadas ao Poder Judiciário, com as providências de praxe, como bloqueio de bens, para que se tente recuperar, pelo menos parcialmente, os recursos que foram desviados dos cofres públicos. Gostaria de perguntar aos senhores senadores o que os senhores entendem por ética e decoro parlamentar. Lucas, eu vou trazer uma definição sobre isso que não é minha. É uma definição do século XVIII, do século XVII, do padre Antônio Vieira, quando ele fazia o Sermão do Bom Ladrão. Me permita colar do padre Antônio Vieira para você ouvir. Dizia, no século XVII, o padre Antônio Vieira: se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste e dos outros pecados não é verdadeira. Penitência senão simulada e fingida, porque não se perdoa o pecado sem se restituir o roubado. Este mandamento do padre Antônio Vieira deve ser o mandamento do comportamento do homem público em relação ao erário público. O papel de um senador, de um deputado é isso, é ser res publicano, no sentido de ser um súdito defensor da coisa pública e não um aproveitador das coisas que pertencem à República. Muitos dos e-mails e telefonemas sobre corrupção que chegaram ao Alô Senado simplesmente registram a indignação do brasileiro com esse problema. Entre eles, mais uma mensagem do Luciano Oliveira, lá de Salvador. Afinal, o que fazer para evitar que novos casos de corrupção aconteçam? É possível prevenir a corrupção? Com a palavra, o senador Humberto Costa. Veja, nós precisamos de fazer algumas ações estruturais para viabilizar que isso não volte a ocorrer, Luciano. Na verdade, nós precisamos fazer uma reforma política para criar um sistema político eleitoral que tenha financiamento público e com isso nós possamos eliminar a relação muitas vezes promíscua que há entre financiados e financiadores das campanhas eleitorais. Precisamos também aprovar diversos projetos que estão tramitando aqui e que tratam de fazer com que as punições contra a corrupção elas sejam bem mais duras. E acho que com esse conjunto de ações e as pessoas também escolhendo no momento de votar, pessoas que têm uma história, que tenham uma reputação claramente ilibada, vão contribuir mais até do que essas outras coisas. O financiamento público de campanhas, comentado pelo senador Humberto Costa, faz parte do relatório final da Comissão da Reforma Política, que foi concluído em abril do ano passado. Ao final dos trabalhos, a comissão elaborou uma proposta de reforma que ainda está em discussão. Há quem não concorde com o financiamento público das campanhas eleitorais. É o caso do nosso telespectador Edivar José de Santana, da cidade de Santa Cecília do Pavão, no Paraná. Na opinião do Edivar, cada um deveria se candidatar usando o seu próprio dinheiro e não o dinheiro público. Quem comenta a mensagem do Edivar é o senador Randolfo Rodrigues. Edivar, sabe o que é ruim? É quando empresas financiam o indivíduo e depois esse indivíduo, ao prestar o serviço público, não presta a sua atividade pública para o público, para a sociedade, para a coletividade, mas presta suas atividades refém daqueles empresários que financiaram, ou empreiteiras, empresários, empreiteiras, que financiaram a sua campanha. O problema é que a raiz dos males da corrupção no país está, lamentavelmente, no financiamento privado de campanha e nos interesses que atende àquele que foi financiado. Porque aquele que é eleito, e esse é um princípio da nossa Constituição, o poder emana do povo. E esse poder emana a partir da eleição. O problema é quando esse poder emanado é financiado por instituições privadas
e o mandato, depois que é público, é exercido em função das instituições privadas e não em função do público. A gente chega ao final de mais um Alô Senado Retrospectiva. E enquanto o próximo programa não vem, que tal você deixar a sua marca no Alô Senado? Mande pra gente a sua mensagem ligando de graça para 0800 61 22 11, enviando um vídeo pelo www.senado.gov.br/Alô Senado ou mandando uma mensagem escrita pelo www.senado.gov.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!